Salve pessoal! Então, eu estou aqui justamente tentando trazer o último vídeo para vocês que ficou pendente. Eu peço desculpa só pelo adiantado dele, mas ele é um vídeo bem curtinho, tá? Ele é sobre a última questão da prova de vocês e sobre um trabalho conjunto que a gente está fazendo, os professores de PEC e eu. E aí é só para explicar mais ou menos para vocês. Isso foi uma coisa que eu falei nas revisões ao longo da semana, mas é só para deixar registrado e para vocês terem um materialzinho de estudo para darem uma olhadinha antes da prova. Mesmo que no intervalo, vai ser um vídeo bem curtinho aqui, tá? Sobre o que ele trata? Ele trata sobre a aplicação daqueles princípios e conceitos do Pierre Bourdieu dentro do contexto específico de formulação do banquete. Tá? Então, basicamente, a ideia, a intenção, é que vocês tenham agora uma possibilidade de olhar o banquete através daquela arquitetura conceitual que o Bourdieu nos oferece. Então, basicamente, quais são os conceitos? Hierarquia, o campo político, a tomada de posição, o hábitos, a ideia de legitimação, né? Então esses conceitinhos base aí que vocês têm. Como é que vocês fazem essa aplicação? Geralmente esses conceitos eles são aplicados não tanto num esquema teórico, mas eles são aplicados em um modelo social, né? Eles basicamente são instrumentos de análise sociológica. Então você geralmente vai ter aqui exemplos um pouco mais empíricos, um pouco mais materializados, mas eu vou utilizar esses exemplos aqui só para vocês terem uma noção de como essa construção filosófica também acaba sendo uma construção política, mesmo que indevidamente num primeiro momento. Como é que ela vai operar? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: no minuto em que vocês têm a formação de um campo social no âmbito ateniense, vocês também têm ali dentro um campo menorzinho, que é chamado campo político. Esse campo político, ele te permite basicamente uma discussão um pouco mais aprofundada a respeito do direcionamento e a respeito do sentido que você quer dar para as decisões políticas que você toma, ou seja, para o espaço que você quer formular na tua sociedade, para como você quer que esse espaço seja constituído em termos culturais, em termos de satisfação de necessidades e em termos de organização de recursos. Tá? Nesse campo aqui, a República ela é um texto que trabalha especificamente esses temas. E justamente por conta disso, a gente acaba tendo aí dentro desse contexto o terreno perfeito para trabalhar com essa noção. Tá? Agora, como é que funciona exatamente isso? Começa sempre pelo conceito mais familiar e mais simples. Vamos começar aqui pelo conceito de hierarquia. Né? A hierarquia ela é construída, ela é organizada dentro da mentalidade do Bourdieu a partir do momento em que você vai ter estruturas de legitimação que vão gerar tradições e vão fixar posições sociais. Tá? Então, como é que funciona isso? No nosso caso, a República vai nos dar uma hierarquia de vocações, né, que vão começar lá com o político e com o filósofo, vão descambar imediatamente para os guerreiros, depois para os produtores, depois para os artesãos, depois dos artesãos para toda a esfera de trabalhadores da criação, digamos assim. Então, por exemplo, os retóricos, por exemplo, os artistas e principalmente lá os escritores que vão ficar por último. Essa hierarquia é interessante porque ela é pela parte do filósofo, um ato de legitimação do governante, do próprio filósofo, que estão mais próximos da verdade, e a verdade passa a ser utilizada como instrumento dessa legitimação. Ao passo que o processo de invenção, que é colocado na mão dos escritores, passa a ser o processo mais perigoso e o menos legítimo para a organização da república, né, do caso da cidade-estado. Esse contexto da hierarquia ele já demonstra que existem tradições que estão sendo balançadas. Não esqueçam que a filosofia, em determinado momento, ela aproveita e desfruta de certos elementos que são elementos míticos, mas vai reconstruir esses elementos e reorganizá-los para que, de alguma maneira, a ordem, o impacto institucional que isso gere, permita um arejamento e uma rediscussão das estruturas políticas. Então, o que você tem ali na realidade é um movimento de legitimação por parte do filósofo, a formação de uma hierarquia. Essa formação de hierarquia depende de uma sua tomada de posição. Né? O filósofo geralmente ele assume a posição de não se envolver na política. Sócrates foi assim, Platão também foi tecnicamente assim. Só que lembrem-se que quando Platão fala dessa não tomada de posição, isso representa dentro desse contexto certo impacto político, porque a tomada de posição dele é a tomada da produção do conhecimento. E como a produção do conhecimento destoa da tradição de produção do conhecimento que eu coloquei para vocês lá, por exemplo, quando o aprendizado era feito com os puritanos em praça pública e assim por diante, isso também cria um impacto político, um impacto de deterioração daquelas velhas ordens e, portanto, tenta realinhar essas estruturas segundo uma nova justificação. Certo? Então o campo político ele acaba virando um terreno de discussão aberto, um terreno de discussão amplo, em que o filósofo entra em contato e acaba travando uma certa luta com essas estruturas sociais tradicionais. Ok? Agora, lembrem-se, a tomada de posição é um ponto importante e ela está aqui retratada justamente por esse modelo, que é o modelo filosófico, pela tomada de posição do governante
E acaba tendo, inclusive, aqui nesse sentido, uma legitimação trocada. O filósofo legítimo governante espera ser legitimado como conselheiro do governante, e pela admissão de que o governante precisa do conhecimento para atuar, precisa do conhecimento para trabalhar. E, ao mesmo tempo, esses processos de legitimação vão organizando aos pouquinhos sistemas de troca simbólica. Essa legitimação trocada nada mais é do que uma troca simbólica. Outro exemplo de troca simbólica aparece justamente no movimento honorífico, na ideia de honra. Quando eu honro alguém ou quando sou honrado por alguém, esse movimento de trocas é representado também por uma troca simbólica. E justamente nessa parte nós vamos ter uma discussão, por exemplo, sobre outra forma de legitimação. Né? Quem é que legitima toda a estrutura política? Aquele que respeita juramentos, o argumento do Polemarco, ou aquele que usa a força, o argumento do Trasímaco? Percebem? Então até aqui a gente tem a legitimação, tem as trocas simbólicas, começa a visualizar algumas formas simbólicas, uma estrutura hierárquica, entendeu agora o campo político e, por fim, consegue entender outro regime de trocas simbólicas que é o regime honorífico, que está instaurado como padrão em todas essas sociedades. Aí a questão é definir o que é honra, para ver quem sai legitimado e que tipo de posicionamento é adotado. Dentro desse contexto, o comportamento social vai sendo estruturado em torno dessas tradições, dessa consolidação específica de regimes a serem respeitados por duas possibilidades distintas de hábitos. Um hábitos, que é o hábito do juramento, então, um modelo pelo qual as trocas são estabelecidas a partir das juras, da palavra, né, daquele dar a cada um que é seu, ou seja, honrar e ser honrado na medida dos juramentos e alianças, na medida das posições sociais específicas, ou honrar aquele que é mais forte e obedecê-lo em tudo. E essas duas forças legitimadoras geram duas possibilidades de hábitos distintas. Tá? Isso é só um rascunho dessa resposta. Como ela é uma pergunta de fundo, pensem nesses temas, pensem nos conceitos que a gente ofereceu, pensem inclusive no banquete, que vocês podem incluir nessa resposta também, e montem alguma ideia, montem algum texto que explique, na visão de vocês, como vocês veem esses encaixes. Ok? É mais para vocês estabelecerem o raciocínio de vocês, para ver como vocês acionam as próprias filosofias de vocês com base nos dados que nós já temos. Beleza? É isso aí, pessoal. Nos vemos amanhã. E para aqueles que não me virem amanhã, nós nos vemos semana que vem aí já com uma toada, com uma construção um pouquinho mais elaborada, uma visão mais elaborada aqui de como foi a prova, tá ok? Muito sucesso amanhã, estou na torcida por vocês e qualquer coisa me procurem para tirar as dúvidas. Aquele abraço.